Olá, bom dia! Depois de correções e gerar confusão, o governo de Minas bateu o martelo e a macro-região noroeste também está na onda verde. Avançaram para a fase mais flexível do plano Minas Consciente, 4 macros. Com isso, das 14, 8 macro-regiões estão na onda verde a partir de sábado. Veja mais. Boletim epidemiológico estadual aponta mais uma morte por Covid em Patos de Minas e mais 2 em Lagoa Formosa. Queimada em Arraial dos Afonsos. Ventania provoca queda de galhos e fios. Futebol, Sampaoli diz que empate com Fluminense foi injusto. Agora no 30 Minutos. Depois de algumas correções e provocar confusão, o governo de Minas Gerais considerou a macro-noroeste também na onda verde. É a primeira vez que a região avança para a fase mais flexível do Minas Consciente. Na primeira divulgação, ainda na tarde de quarta-feira, nem no texto e nem no mapa havia a informação que a macro-região noroeste estava na onda verde. Depois, no fim da noite, houve alteração e apenas o texto foi modificado. Mas no mapa, a macro-noroeste continuava colorida de amarelo, o que ainda gerava dúvidas. Somente nesta quinta-feira, após mais uma mudança, ficou claro que a macro-região noroeste, em que Patos de Minas faz parte mais 32 cidades, está na fase mais flexível do Minas Consciente. Mesmo que em Patos de Minas e outros municípios, a situação não seja tão favorável. Um dos parâmetros é o número de novos casos da doença. E pelo mapa de contágio da Prefeitura, a curva ainda é de subida. Na fase verde, é autorizada a retomada de serviços não essenciais, com alto risco de contágio, como cinemas, parques, discotecas, casas de festas, bares com entretenimento, entre outros. Também avançaram para essa fase pela primeira vez as macros Triângulo do Norte, Sudeste e Centro. Com isso, 8 das 14 macros estão na onda verde. E vale a partir do próximo sábado e após publicação do decreto municipal. De acordo com o boletim epidemiológico do governo de Minas desta quinta-feira, Patos de Minas confirmou mais uma morte de Covid-19 nas últimas 24 horas e agora são 68 ao todo. Lagoa Formosa também registrou mais 2 óbitos e tem 14. No estado, o total de mortes é de 8.267. A quantidade de casos se aproxima de 329 mil. Mais de 295 mil estão curados e quase 25 mil mineiros seguem internados ou em isolamento domiciliar. Na sequência, vamos mostrar mais queimada em Arraial dos Afonsos e ventania provoca queda de galhos e fios em Patos de Minas. Novos flagrantes de queimadas foram registrados em Arraial dos Afonsos. O fato causou indignação aos moradores. As imagens enviadas são de uma telespectadora da região de Arraial dos Afonsos, distrito de Patos de Minas. O fogaréu foi registrado próximo ao córrego Ribeirão da Mata, por volta das 6h30 da tarde desta quarta-feira. E segundo a moradora, esta não é a primeira vez que queimadas são registradas no local. O fato causou indignação, principalmente por estar às margens do Ribeirão. Nós já exibimos em nossos telejornais diversas reportagens sobre os riscos que ações como estas causam tanto ao meio ambiente quanto à população. O motivo da queimada ainda é desconhecido. Desta quarta-feira em Patos de Minas provocou queda de galhos e fiação. Um trecho da rua Joaquim Fubá, próximo à ponte sobre o Rio Paranaíba, teve que ser interditado. O fato aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira, na rua Joaquim Fubá, bem próximo à ponte sobre o Rio Paranaíba, em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado após receberem informações de que um galho de árvore estava caído sobre a pista. Foi feito um comunicado
através do nosso centro de atendimento, que a parte dessa árvore teria caído aqui na via, né, obstruindo totalmente a pista e inclusive atingindo fiações elétricas de alta tensão. Então nós fizemos isolamento aqui do local, iremos aguardar a presença da concessionária elétrica para realizar os trabalhos deles. O motivo da queda do galho pode ter sido pelos fortes ventos desta quarta-feira. Não estava chovendo no momento da ocorrência, o que minimizou os riscos. Mas os fios da rede elétrica e de telefonia que estavam instalados no local foram rompidos e ficaram espalhados pelo chão. Da parte da fiação que encontrava-se no poste, ela foi atingida. Houve até relato de um transeunte do local que no momento a fiação, quando ela caiu, ela ainda apresentava faíscas, né? Então contendo ali provavelmente ainda energia. Daí se dá o fato de a gente não poder mexer antes da concessionária elétrica fazer os trabalhos devido ao risco de operação que oferece ali o local de trabalho, né? Felizmente não houve nenhuma vítima, mas o local teve que ser interditado e quem precisou atravessar a ponte teve que recorrer a outro caminho para seguir viagem. Quanto à equipe do Corpo de Bombeiros, coube a ela acionar a companhia de rede elétrica da cidade para dar sequência aos reparos, para só então liberar o local. O fato serve ainda de alerta para a população. Infelizmente, no momento que a parte dessa árvore caiu, não passava nenhum veículo e nenhuma pessoa pelo local. Vai começar agora o período chuvoso, ventos fortes, com o período anterior que já vem se findando aí de queimadas, muitas árvores encontram-se danificadas ali, o tronco, pelas queimadas. Então vale observar e a gente está sempre atento quanto a essa questão aí. Árvores, vento, chuva. Então é bom a gente ficar atento e, se possível, aquelas que oferecem risco, até esse pessoal eliminar esse risco, né? Cortando essas árvores, procurando os setores responsáveis para que faça a eliminação desse risco, para que não possa vir a acontecer um mal maior durante o período de chuva que está chegando, né? No final da noite, o serviço de energia foi restabelecido pela CEMIG. Já vamos falar de saúde e futebol. Sampaoli diz que empate com o Fluminense foi injusto. Outubro Rosa lembra às mulheres a importância dos cuidados com o câncer de mama. A Clínica e Laboratório Mais Exames está pronta para te atender. Para falar sobre a campanha, eu converso com a Nayara. Nayara, tem exames e consultas especiais para as mulheres, não é mesmo? Isso mesmo. Nesse mês de outubro, a Clínica Mais Exames está focada nas mulheres, né? No cuidado, no se amar, se cuidar. E nós viemos com valores promocionais. A ginecologia está R$100, né? O nosso check-up da mulher a partir de R$129 e a mamografia, que é um dos exames mais importantes nesse mês, né? A gente deve realizar anualmente ele está R$90 e nós estamos dividindo ele em 6 vezes no cartão. Olha só, não dá para perder essa oportunidade. Como então fazer o agendamento, Nayara? É só ligar no 3814-1616 ou no nosso WhatsApp, no 9862-1616. Nós ficamos na rua Agenor Maciel 153, em frente ao Mercado Municipal. É isso aí, Nayara. Muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima semana. O Atlético interrompeu a invencibilidade no Mineirão e teve o primeiro empate no campeonato. Com isso, o líder do Brasileiro permitiu a aproximação dos adversários e pode perder a posição caso o Flamengo vença o Bragantino nesta quinta-feira no Maracanã, às 8 horas da noite. O Atlético havia faturado 7 duelos que teve no Mineirão pela Série A do Brasileiro, mas foi parado pelo Fluminense, que dominou a etapa inicial.
O primeiro gol veio do tricolor. Caio Paulista abriu o marcador aos 19 minutos, num chutão de fora da área. No segundo tempo, o Galo foi mais ofensivo, conseguiu finalizações e Arana, aos 6 minutos, num chute rasteiro, igualou o placar. O Atlético conseguiu criar mais na etapa final, mas não saiu do 1-1 no Gigante da Pampulha. Dos tiempos diferentes. Primer tiempo o time estuvo muy apagado. Primer tiempo favorable a un equipo que vino a hacer un planteo que nosotros por ahí pensábamos, que era contragolpear, robar rápido y salir rápido de contra. No pudimos conectar los ataques, pero el segundo tiempo creo que fue uno de los mejores segundos tiempos del equipo. Para o técnico do Flu, o time merecia a vitória. Foi um grande jogo, saí com o sentimento que a vitória era para ser nossa. Quero parabenizar os jogadores, ao grupo por toda a entrega, por toda a qualidade, por toda a intensidade que desempenharam dentro do jogo. Ninguém tinha conseguido ainda, todo mundo tinha perdido os jogos aqui. Eu acho que o jogo hoje foi um grande jogo do Fluminense. Mas para o técnico alvinegro, o placar foi injusto. En un resultado me parece injusto por lo hecho en el equipo y por las situaciones generadas en relación al rival, o sea, mucha diferencia en el global. Pero no. Hoy me toca seguir trabajando con estos jugadores y si viene alguno que pueda aportar, mucho mejor. Para mí fue increíble e que temos que seguir por esse caminho. Com o resultado, o Atlético ainda está na ponta, com os mesmos 31 pontos do vice Internacional, mas tem mais vitórias. O Galo ainda tem um jogo a menos. Na sequência aparece o Flamengo, que se ganhar nesta quinta, assume a liderança. Na próxima partida, o time de Jorge Sampaoli vai visitar o Bahia. A partida será, só um instante, será na segunda às 8 horas da noite em Salvador, no estádio Pituaçu. E hoje, quinta-feira, a partir das 18 horas, é dia de entrevista. E logo em seguida, o Boteco da Nossa. Assista através do nosso canal 8.1, através também do nosso site ntv.tv.br ou através das nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Eu vou ficando por aqui, mas mais notícias você confere no nosso portal Patos Já. Muito obrigada pela companhia e audiência. Agora tem mais notícia com ele, Gui Boaventura, que já está ao meu lado. Boa tarde, Gui, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Encerrei o jornal aí falando de futebol e teve notícia boa para você também, né? Que seu time ganhou ontem. Qual time? Ah, o Corinthians. Trocaram o técnico lá, eles deram uma... Deu uma guinadinha? Aquilo costuma ser o último suspiro, né? Melhora para depois piorar. Credo, Gui. O time tá Mas ruim. Coisa boa, né? O time do Corinthians está muito ruim. Muito ruim. Um time que tão ruim que eu não vi um Corinthians ruim, sabe, tanto assim na última década. Tá igual o Cruzeiro, então, né? O Cruzeiro é um caso à parte, né? O Cruzeiro é um negócio assim que não dá para explicar. Pede dar dó. Pois é, Gui, hoje eu queria falar com você que a gente tem 3 datas importantíssimas para estar celebrando. Hoje é o Dia do Professor, o Dia da Mulher Trabalhadora Rural e o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Então, parabéns para todas essas pessoas e a respeito do Dia de Lavar as Mãos. Vamos lavar e higienizar, né? Bom, eu acho que o Dia do Professor é demagogia no Brasil. Por que você fala? Porque o professor não precisa ter dia para ele precisa ter salário decente, ele precisa ter um horário decente, ele precisa ter uma distribuição, ele precisa saber o que vai fazer durante o ano. O professor começa, é uma loucura, pega aula aqui, pega aula ali, é um negócio assim absurdo, né? O professor no Brasil devia ser um pouco mais respeitado, porque o Brasil a nação passa pela mão do professor. Todo mundo, né, Gui? O professor no Brasil, você fala, o professor não é bem preparado, o professor não tem tempo para se preparar, não tem estrutura para se preparar, principalmente aquele que trabalha no serviço público.
É um Deus nos acuda a vida do professor. E isso precisa ser organizado no Brasil, precisa parar de ser promessa política. Porque todo político que se candidata, vou arrumar a vida do professor, não arruma patavina nenhum. O professor passa nada, a vida dele, aí o perrengue dos diabos, né, e precisa de ser valorizado. Não é comemorar dia do professor, tudo bem, vamos comemorar o dia do professor, mas eu acho que o professor tem que ter alguma coisa para comemorar no seu dia. Ele precisa ter respeito, ele precisa ter dignidade, ele precisa ser tratado dessa maneira pelo Estado. Não é pela sociedade, é pelo Estado. O Estado tem que tratar melhor o professor nesse país. Sem dúvida, sem sombra. A mulher do campo, pela mesma forma. Sim, Mulher do trabalhadora campo, rural. vê o que uma mulher que mora na zona rural, que está vivendo na zona rural, que cria a sua família na zona rural, o que essa mulher trabalha. A mulher levanta, sabe, de madrugada e vai até a noite e não para de trabalhar. E até mesmo aquelas que trabalham nas colheitas, né? Porque é o dia também da trabalhadora rural, então da que hoje, trabalha, hoje, inclusive, a mulher trabalhando no campo, ela está, hoje, por exemplo, barracão para tirar leite. A mulher dominou, acabou. A mulher tem muito mais sensibilidade do que o homem. Para mexer com máquina, que hoje é tudo digitalizado, é tudo informatizado, a mulher está tomando conta, né? Está tomando não é tomando o lugar do homem, não. Ela está se mostrando muito mais competente do que o homem. E a mulher, a matriarca, sabe, que vive no campo, também precisa ser valorizada. Eu acho que a gente precisa de olhar com mais, sabe, com mais atenção para o que está acontecendo, principalmente com a mulher no campo. A mulher está dominando o campo. O homem com essa grossura, como diz o gaúcho, né? Sabe, com essa, acha que está perdendo terreno, sabe? Está perdendo terreno numa boa. Mulher está sendo extremamente mais competente. Hoje, as grandes fazendas de leite, por exemplo, contratam mulher. Sim, até mesmo as mulheres que são empresárias, né? As donas aí de fazenda, igual a gente até tem uma, se não me engano, ela se chama Sueli, que a gente até fez uma matéria com ela aqui perto sobre o queijo Minas artesanal. Ela é quem comanda. Sim. Tem aí também a Maísa, amiga da minha mãe, da Dorinha do Delmo também. Ela é quem comanda a fazenda também. Então são mulheres fortes, tanto as que trabalham nas lavouras, quanto aquelas que comandam, né, Gui? O outro dia, só para a gente terminar, viu, dona Ana? O outro dia é dia do quê? Dia de lavar as mãos. Dia mundial de lavar as mãos. Lava só hoje, viu? Só hoje que eu te... Só hoje. Aí, no ano que vem, você lava de novo. Vamos embora, né? Daqui um ano. Bora lá, Gui. Até amanhã. Lá, que hoje o bicho está pegando aí. Pois um abraço para você. Outro. Até amanhã. Tchau.